galera, tudo bem com vocês? Se você tá aqui, talvez você já me conheça, mas se por acaso não, o meu nome é Luísa Dalmaso, eu sou jornalista, sou pedagoga e sou especializada em educação financeira de crianças, jovens e adolescentes também. E muitas pessoas me perguntam por que eu costumo associar o empreendedorismo à disciplina ou ao ensino da educação financeira. E hoje eu vou explicar isso para vocês com carinho e vou finalmente esclarecer essa dúvida que normalmente vem associada à pergunta por que eu não sou tão fã da mesada. Então vamos lá, vamos começar porque são várias razões. A primeira delas, que eu gosto muito, é que a gente desenvolve o aprendizado com um propósito. Normalmente quando eles têm um objetivo, se você pergunta para alguma criança se elas querem conquistar algum dinheiro, elas já falam logo que sim. Então ótimo, você pergunta para quê e aí elas têm um objetivo e aí então elas acabam aprendendo com propósito. É muito diferente, por exemplo, de vocês falarem para elas pesquisarem alguma coisa só porque elas talvez queiram saber, talvez não tanto, talvez nem seja tanto do interesse delas, mas nesse caso elas vão aplicar o conhecimento delas muito rapidamente, na sequência do que elas aprenderam para conquistar ali o que elas querem. Então, será que existem vendedores o que será que os vendedores de picolé fazem para conquistar mais vendas? Elas vão pesquisando, vão desenvolvendo o hábito da leitura, da pesquisa e tudo isso com um propósito, que normalmente faz o aprendizado ser muito mais eficiente. Não sei se vocês já viram aquela pirâmide famosa que mostra quais são as formas de aprendizado. Quando a gente aplica, quando a gente fala e usa o que a gente aprendeu, é a maneira mais eficiente. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo, e que eu gosto muito também, é a questão da resiliência. A gente fala bastante desde a criança pequenininha, poxa, mas elas têm que aprender a se frustrar, lidar com a frustração. Poxa, quer um aprendizado mais interessante do que você tá vendendo uma coisa e o cliente vir e dizer, não quero, não gostei, tá caro. E aí eles vão aprendendo a superar os limites, vão lidando ali, não, essa estratégia não funcionou, vamos tentar outra, vamos por aqui, vamos por ali. E isso é uma estratégia incrível para a criança aprender a lidar com a frustração. Outra que é legal, a terceira, é a empatia. Você aprende a se colocar no lugar das outras pessoas e pensar, por exemplo, quais são as necessidades delas. Porque só vai vender uma coisa se a pessoa estiver precisando daquela coisa, se isso for uma vantagem para ela. Então você precisa se colocar no lugar dela e entender a necessidade dela. E isso é bem bacana, é um natural, né? Durante essa atividade mesmo, e eu não tô querendo dizer que isso vai ser um trabalho que ela vai efetivamente fazer ali de segunda a sexta-feira. Pequenas oportunidades que ela vivencie durante a formação, ali até os 20 anos, já vai ter um monte de resultado muito legal. Outra possibilidade bem bacana, a quarta ideia, é que ela vai se conhecer melhor. Então, se ela tiver essas oportunidades, ela vai conseguir definir o que ela gosta mais, o que ela consegue desempenhar com mais qualidade, se ela é melhor vendendo, falando com as pessoas, ou se ela é melhor produzindo, tendo ideias, se ela é melhor coordenando, se ela é melhor organizando as finanças, fazendo planejamento, pesquisa. Tudo isso vai ajudar na formação de uma pessoa se ela se conhecer melhor e já tiver vivenciado experiências. Muitas pessoas já passaram pela situação de estar lá com 16, 17 anos, véspera do vestibular, o que você vai prestar? Eu acho que eu vou por aqui. Às vezes as pessoas não sabem. Então, se elas tiverem esse tipo de vivência, facilita e ajuda nessas escolhas que muitas vezes são tomadas bastante cedo. Outra que eu gosto bastante, acho que a gente tá na quinta, né? Outra vantagem que eu acho bem legal é o trabalho em equipe. Mesmo se ela tiver com só um parceiro, só com um ajudante, ou às vezes até sozinho, ela consegue entender um pouco mais a questão do trabalho em equipe. Poxa, mas como sozinho que ela vai entender o trabalho em equipe? Vai, porque talvez ela vai poder perceber o quanto seria bom ter alguém ajudando, se alguém estiver ajudando, que habilidade, ela pode sonhar, que habilidade eu poderia ter para complementar essa minha aqui, e aí a gente poder trabalhar junto. Normalmente os jovens fazem isso em equipe, então não se preocupa muito não se for sozinho, porque normalmente eles vão desenvolver essa habilidade de trabalhar em equipe, porque eles fazem isso pelo menos com mais uma pessoa junto. E mesmo se forem outros adultos, outras pessoas mais velhas, isso também ajuda, esse trabalho em equipe. Eles vão observando outras pessoas fazendo, de outras formas, e isso vai trazendo resultados bem legais. Outra vantagem que eu gosto muito é a questão do
das soft skills. Muita gente hoje reclama que no mercado de trabalho as pessoas o que mais falta são as soft skills, aquelas habilidades que não são técnicas, mas que são de contato com o outro, de lidar, de ter um jeito para falar, de ter a persistência. Essas todas as habilidades, inclusive pelos exemplos que a gente já deu antes, pelas vantagens, elas mostram o tanto que é positivo uma pessoa ter essa experiência de empreendedorismo, né? E de quebra ela se prepara melhor então para o mercado de trabalho. E aí que eu tô falando aqui um monte de vantagem, vamos fazer a conexão agora então com a importância de juntar isso com a educação financeira. Poxa, se a gente aprendeu todas essas coisas enquanto a gente estava empreendendo, também tem uma outra vantagem que é incrível, que é a pessoa poder aprender a lidar com o dinheiro que ela conquistou. Então isso vai facilitar muitas outras coisas que são os itens que compõem uma pessoa alfabetizada financeiramente, para usar o termo da OCDE, que são importantes para uma pessoa chegar à vida adulta. Então, além de ela ter que lidar com as finanças ali da empresa, ter que guardar um pouquinho para poder ter a próxima remessa, alguma coisa assim, se ela estiver produzindo alguma coisa e não vendendo serviços, mas ela pode também entender aquilo como um dinheiro pessoal. Então ela vai entender como administrar esse dinheiro, como foi suado ganhar, então eu posso guardar um pouquinho. Se tiver alguém ali para ajudar ela, que eu espero que seja você, pais, mães e responsáveis que estão aqui assistindo, vocês podem ajudar, mostrar para ela que ela pode investir um pouco desse dinheiro, que de outras maneiras ele pode se multiplicar, e aí fica muito mais fácil de todas as coisas que a gente tem que aprender em relação ao dinheiro, se ela tiver conquistado esse dinheiro. Tudo vai ficar mais fácil, ela vai observar o que os clientes dizem, o que os clientes falam, as estratégias para vender mais, ela vai se tornar mais resistente para ela como consumidora também. Então, para amarrar todas essas vantagens do empreendedorismo, ela tem finalmente uma vantagem também para quando a gente aprende finanças. É por isso que eu gosto de fazer as duas coisas associadas e é por isso que eu não gosto tanto da mesada, porque se ela desenvolve todas essas coisas para conquistar o próprio dinheiro, fica mais fácil também aprender a lidar com as outras frentes financeiras que precisam para uma criança se tornar bem e se tornar saudável financeiramente. Gostaram? Concordaram? Você lembra de mais algum benefício de empreender? Me conta aqui depois nos comentários e até a próxima!